O Evangelho segundo Lucas, capítulo 20. Certo dia, ele estava ensinando o povo no templo, proclamando a mensagem. Os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os líderes do povo exigiram: mostre-nos suas credenciais. Quem deu a você autorização para falar e agir desse modo? Jesus respondeu: primeiro farei uma pergunta a respeito do batismo de João. Quem deu autoridade a ele? Os céus ou os homens? Eles ficaram num beco sem saída. Fizeram uma roda para confabular. Se dissermos os céus, ele vai nos perguntar por que não acreditamos nele. Se dissermos os homens, o povo acaba com a gente, pois para eles João era profeta de Deus. Tiveram de admitir que Jesus os vencera ali e responderam que não sabiam. Jesus disse: então também não vou responder à pergunta de vocês. Jesus contou outra história ao povo. Um homem plantou uma vinha que foi arrendada para alguns lavradores e foi viajar. Esteve fora por longo tempo, depois enviou um empregado para receber sua parte do lucro, mas eles o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Ele decidiu tentar novamente e enviou outro empregado. Sem sucesso, fez a terceira tentativa. Mais uma vez, eles bateram no empregado e o jogaram na estrada. Então, o proprietário da vinha disse: sei o que vou fazer. Vou enviar meu filho amado. A ele vão respeitar. Mas quando os lavradores o viram chegando, pensaram: é a nossa chance. Esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e ficar com tudo. Então o mataram e o jogaram numa vala. O que vocês acham que o dono da vinha irá fazer? Sem dúvida, vai exterminar esses perversos e entregar a vinha para outros. Os que o ouviam discordaram. Oh, não, ele nunca faria isso. Mas Jesus insistiu. Porque então está escrito: a pedra que os pedreiros rejeitaram é agora principal. Quem cair sobre essa pedra quebrará todos os ossos do corpo. Se ela cair sobre alguém, ele será esmagado. Quando os líderes religiosos ouviram a história, entenderam que o recado era para eles. Por isso queriam prender Jesus, mas receosos da opinião pública, recuaram. Esperando uma chance de apanhá-lo, eles enviaram espiões que se fingiam de honestos com a intenção de levar Jesus a dizer algo que o pusesse em situação complicada perante a lei. Um grupo veio perguntar: mestre, sabemos que o Senhor é íntegro e não tem meias palavras, que não favorece ninguém e ensina o caminho de Deus com muito zelo. Diga-nos, é ou não correto pagar impostos a César? Sabendo que eles estavam mal intencionados, Jesus pediu: mostrem-me uma moeda. Quem é este que aparece na moeda? Que nome está gravado nela? César, disseram. Jesus disse: então, deem a César o que lhe pertence e a Deus o que lhe é devido. Assim, o plano de levá-lo a dizer algo que o incriminasse foi por água abaixo. A resposta dele pegou-os desprevenidos e os deixou sem argumento.
Vieram alguns saduceus, o grupo que nega a ressurreição, e perguntaram: Mestre, Moisés nos escreveu que se um homem morre sem filhos, o irmão dele é obrigado a casar-se com a viúva e ter filhos com ela. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo casou-se com a mulher dele e morreu também. Depois o terceiro, por fim, todos os 7 morreram, mas sem filhos. Por fim, a mulher morreu. A pergunta é esta: na ressurreição, de quem ela será esposa? Afinal, ela foi casada com cada um deles. Jesus prosseguiu: o casamento é uma experiência daqui, mas não de lá. Depois da ressurreição, o casamento já não mais existirá, nem a morte. Estaremos numa outra realidade. Toda a intimidade estará concentrada em Deus. A exclamação de Moisés na sarça ardente remete à ressurreição. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Alguns dos líderes religiosos disseram: Mestre, excelente resposta. Passou-se algum tempo sem que alguém ousasse interrogá-lo outra vez. Então, ele fez uma pergunta aos seus opositores: como explicar que o Messias é filho de Davi? No livro dos Salmos, Davi declara: Deus disse ao meu Senhor: assente-se aqui ao meu lado direito, até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os pés. Se Davi chama o Messias de meu Senhor, como pode ele ser, ao mesmo tempo, seu filho? Jesus disse aos seus discípulos, mas para que todos ouvissem: cuidado com os líderes religiosos. O prazer deles é ostentar títulos acadêmicos, receber elogios publicamente, desfrutar posições de destaque, assentar-se nos lugares principais durante o serviço religioso. Além disso, o tempo todo eles exploram os fracos e indefesos. Quanto mais oram, pior fica a situação deles. Mas no fim, irão pagar por tudo isso.